Oi, é um prazer estar falando com um público que eu estou achando fantástico, que está me impressionando muito, está me dando uns arrepios desde que eu falei do TED, porque eu nem sabia o que era TED e me acharam. Estou adorando essa modernidade. Tá? Então, pessoal, o Dalai Lama, quando questionado o que ele achava, o que mais impressionava ele na humanidade, ele disse que o que mais impressionava ele na humanidade era o homem. Por que o homem? Porque o homem vivia como se nunca fosse morrer, e morria como se nunca tivesse vivido. E isso foi uma coisa que sempre me inquietou, foi uma coisa que mexeu muito comigo, e foi uma coisa que sempre me norteou para que eu tentasse viver a minha vida de tal maneira que ela valesse a pena. E em setembro de 2009, numa madrugada muito chuvosa, uma tempestade terrível, eu acordei com muito medo e eu não sabia o que eu poderia fazer para ajudar, e eu comecei a ficar inconformada, pensando nas pessoas carentes que não tinham o conforto térmico que eu tinha na minha casa, e eu fiquei pensando, é impossível não ter uma solução. Eu acordei às 4 horas e até às 6 horas eu não havia tido solução. E aquilo estava me inquietando muito. Mas, de repente, eu tive uma ideia de como fechar as fendas das casas das pessoas carentes. Foi uma ideia bastante simples, e eu achei que tinha sido a eureka da minha vida. Não que eu já não soubesse disso. O que eu pensei? Eu vou fechar as frestas das casas das pessoas com chapas de embalagens Tetra Pak. Por que isso? Porque eu peguei... eu sabia, como química, das características da embalagem Tetra Pak. Eu sabia que ela tinha 6 camadas, 2 camadas externas de plástico, o alumínio, plástico de novo, o papelão com a impressão e depois novamente plástico. Ora, com relação ao isolamento da chuva, era perfeito. Por que perfeito? Perfeito porque eu tinha plástico dos 2 lados. Então, a chuva já era difícil de entrar. Era só saber como montar a placa. Daí, eu sabia também que, internamente, o alumínio aqui dentro, utilizado, ele é um ótimo isolante térmico. Daí, eu disse, puxa, eu acho que está solucionado o problema. Eu vou fazer os testes, né? Resolvi abrir, recortar a chapa, abrir uma a uma, grampeei com grampeadores, porque eu achei que fosse a forma mais barata que teria, né? Montamos um grupo de voluntários e fomos em campo, né? Então, vamos analisar assim, por que o alumínio é realmente um isolante térmico? Porque o alumínio, ele reflete o calor. Então, em caso de inverno, de frio, o que acontece? O calor que está dentro da casa, quando ele chega na chapa e encontra o alumínio, ele retorna para dentro da casa. Ele mantém a casa aquecida no inverno. E no verão, o calor externo à casa, ele bate na chapa, encontra o alumínio, retorna, mantendo a casa com uma temperatura mais agradável. Eu achei isso, puxa, eu acho que vai dar certo. E realmente começamos a fazer e a fechar as frestas das casas. Já fizemos 12 casas, né? O pessoal está muito satisfeito, o abraço que a gente tem recebido é muito sincero. Então, foi uma coisa que gratificou muito, muito ao nosso início do voluntariado. Tá? Eu vou passar para vocês alguma coisa aqui, que, na realidade, quando nós falamos em conforto térmico, nós falamos em saúde pública. Saúde pública por quê? Porque nós tiramos gente do hospital porque não pega mais gripe, as doenças de inverno não tem. E no verão, o excesso do calor e os insetos também diminui. Tá? Então, vamos passando para frente. Olhem, aqui é um exemplo da primeira casa que nós fizemos, ela não tinha tantas frestas, né? E o que nós dissemos para a dona? Que tanto fazia, nesse caso, ela colocar desse lado ou desse lado a chapa. Por quê? Porque, em caso de muita fresta, e a situação melhor de isolamento térmico e da chuva,
é desse lado. Então, pegar e tapar o buraco assim. Por quê? Porque a durabilidade é maior, porque tem maior, embora a durabilidade seja muito grande das embalagens Tetra Pak, nós pensamos no momento. Vamos pensar no momento. O momento para reter maior quantidade de chuva são as duas chapas, são as duas camadas de plástico. Então, nós orientamos assim. Mas se a pessoa, se a pessoa resolver colocar deste lado, a diferença do isolamento térmico dá mais ou menos uns 10% só. Então, não é muito significativo. Mas nós orientamos sempre a colocar assim, a parte estampada para dentro da casa da pessoa. Tá? Bom, então melhor, impede a entrada da água da chuva. Tá? Nós chegamos nessa casa aqui, era um caos, era uma casa de uns papeleiros, né? Então, o que nós fizemos? Nós não conseguíamos chegar até lá em cima, onde encontrava com o telhado, onde tinham as frestas muito grandes. A nossa solução e a criatividade do pessoal, inclusive da casa, foi fazermos um forro falso com a embalagem Tetra Pak. E colocando naturalmente, sempre que for forro, brasilite, qualquer um, sempre nesse sentido. Porque daí a água, o calor, ele reflete mais rápido e é muito mais eficiente. Tá? E daí nós fechamos toda a parede do quarto da senhora, porque as frestas eram muito grandes. Tá? Então, o que é importante disso aqui? Ela é aplicável em qualquer lugar do mundo. Seja na África do Bono Vox, que está fazendo um maravilhoso trabalho lá, seja em climas frios, como em Passo Fundo, que é a minha terra, ou aqui em Bento Gonçalves, qualquer lugar, tá? E nós fizemos uma reciclagem direta. O que quer dizer reciclagem direta? Nós tiramos da natureza a embalagem tal como ela está, não sofre processo químico nenhum, nem físico. Nós pegamos ela como ela está. Nós já reciclamos aproximadamente de 5.000 a 6.000 embalagens, nesse tempo que nós estamos trabalhando. E não precisa trituração nem nada. Tá? Essa reciclagem direta eu acho muito importante. Retiramos da natureza um produto de difícil deteriorização, né? Então, ele é um método barato, aplicável por qualquer pessoa. Por isso que nós utilizamos grampeador. Porque o grampeador qualquer um pode conseguir, as pessoas estão doando muito material, e o que estou achando assim, uma energia fantástica em tudo isso, é justamente que a sociedade está se envolvendo. A sociedade está nos doando as caixas limpas, e nós produzimos as chapas. Tá? Observem só as frestas no banheiro desta casa, dessa pessoa carente. E observem como ficou. Olha como ficou. Daqueles buracos, nós tivemos um banheiro totalmente fechado, isolado termicamente. A senhora que morava aqui, uma jovem senhora, ela tomava banho apenas à noite, para que os vizinhos não vissem de luz apagada. Porque se fosse luz acesa, não dava, né? Então, assim, ó, e o que nós percebemos, assim, que nós atingimos algo além de só fechar as frestas. Nós atingimos uma coisa fantástica. Quando eu perguntei para uma senhora, qual foi o efeito na tua vida desse projeto? Ela disse assim para mim, quem reciclou primeiro a sua vida, quem reciclou primeiro foi a minha vida. E daí eu me dei conta que nós estamos atingindo o trinômio educacional. A transmissão do conhecimento, das características da embalagem Tetra Pak, a prática do conhecimento, porque eram elas que iam grampear, e também elas desenvolviam a criatividade no momento em que elas iam aplicar nas suas casas, porque elas tinham que fazer muita macaquice para conseguir aplicar. E nós fixávamos essas chapas com taxinhas de sapateiro, ou então com grampeador de móveis, que daí é a coisa mais rápida. Mas como nem sempre os carentes têm, a gente bota as taxinhas de sapateiro que os voluntários nos doam. Né? Então, é um serviço totalmente de voluntário, porque só se precisa de voluntários e pessoas de bom coração.
os voluntários que têm mais capacidade financeira doam grampeadores, doam grampos, doam tesouras. E o resto são pessoas voluntárias que querem crescer. Nós já estamos com 4 grupos nas vilas, e elas estão fabricando. É isso que eu acho uma coisa fantástica. E elas estão melhorando, estão entusiasmadas, está quase no fim. E elas estão tendo maior empoderamento, além da criatividade. Porque elas estão tendo liberdade de escolha, estão podendo melhorar suas casas, estão podendo decorar suas casas, estão criando bastante. E eu acho que isso é uma coisa assim importante, porque nós mexemos na educação nesse trinômio. E eu deixo uma pergunta para vocês. Os nossos filhos, nas nossas escolas, estão recebendo esse trinômio? Porque se nós não lutarmos para que os nossos filhos tenham maior saber, porque o saber só vem, esse trabalho deu para ver, através da criatividade, do desempenho da prática. Então, é praticando o conhecimento que eles recebem, que eles adquirem o saber. Eles adquirindo o saber, eles têm criatividade. E com a criatividade, pessoas melhores, um futuro melhor. Obrigada.